pessoal, bom dia. Estamos aqui de novo para aprender mais um pouco sobre história. Hoje, dando um segmento sobre um pouco de história do Brasil, crise no sistema colonial. Bom, você deve ter visto no 7º ano, ou já deve ter assistido algum vídeo anterior meu, que falava sobre o Brasil colonial. Se você for do 8º ano, nesse momento que está assistindo, ano passado você estudou sobre Brasil pré-colonial, que foi antes de 1530, que foi quando Portugal não tinha o menor interesse no Brasil, em colonizar o Brasil, e colonial, Brasil colonial, que é depois de 1531, principalmente, em que começa a vir ondas migratórias para o Brasil. Portugueses, é claro. Então, todo aquele sistema, as capitanias hereditárias, o governador do Marquês de Pombal que veio para controlar a mineração, a gente vai ver se desenrolar agora, ok? Crise no sistema colonial. Vamos lá, por que esse sistema começou a dar errado? Se você está vendo essa reprise da novela da Globo, qual é o nome dessa novela, Ju, que está passando? Nome das Índias. É o quê? Ah, Fina Estampa. É o quê? Qual é o nome da outra? É a de Dom Pedro. Brasil e Portugal. Não, é o Mundo Novo. Mundo Novo. A novela Mundo Novo, ela tá passando justamente tudo isso aqui que a gente está vendo. Uma crise do sistema colonial e independência do Brasil. Então, a crise do sistema colonial é a explicação dessa independência. Porque não vai ser algo que Dom Pedro quer, vai ser algo que vai ser imposto a ele e ele vai ser obrigado a acatar. Então, bora lá. Quais são as causas? Bom, primeiramente, Portugal ela estava entrando em uma crise econômica. Tanto Portugal quanto Espanha, nada do que elas roubaram e extraíram de suas colônias, elas utilizaram. Por que eu afirmo isso? Elas fizeram grandes construções monumentais em seus países, porém elas não se firmaram como uma economia. Elas acharam que as colônias iriam ficar ali em constante exploração para o resto da vida. E não vai ser, vai ter o esgotamento das minas de ouro, por exemplo. Isso é uma das coisas que trazem essa grande crise. Portugal ela começa a fazer muitas dívidas, o Brasil para de se extrair ouro porque parou-se de se encontrar ouro e aí ela entrou em uma crise econômica. Ela tinha muitos gastos para se comprar, muita matéria-prima, fora outras coisas, e o ouro esgota no Brasil. Então observem. Lembrando, o esgoto nesse período, tá? Porque ainda se tem mineração no Brasil hoje. Então, essa crise econômica de Portugal afetava diretamente o Brasil. Por quê? Nós ainda estávamos sob o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Brasil só poderia vender ou comprar mercadorias para Portugal, de Portugal. Então, observe. Em palavras mais bonitinhas, que eu já devo ter explicado para vocês, e se você não explicou, eu explico de novo. O Brasil era uma colônia. Era um ambiente, um território conquistado. Portugal, ela era chefe, ela era metrópole, ela que controlava o Brasil. Então, a colônia só deveria comercializar com a sua metrópole. Ou seja, o Brasil só deveria comercializar com Portugal. Vamos lá. Perda dos monopólios com as Índias. Então, Portugal, ela perde os monopólios com as Índias das especiarias, de tecidos, de joias, de tintas. E aí começa a gerar uma grande crise maior, porque ela perder esses monopólios significava que ela não era a única que detinha essa mercadoria. Então ela não teria como mais vender pelo preço que ela quisesse. Ela tinha concorrência agora no mercado. Ok? Aumento da fiscalização e dos impostos. Então, para conseguir diminuir essa crise em Portugal, o que ela fazia? Ela tentava tirar mais da sua colônia. E quem era a sua colônia? Que a gente está falando aqui, Brasil, especificamente Brasil. Ela tinha outras colônias, mas ela começa a querer mais do Brasil, ela quer mais riqueza do Brasil. Certo? Imposição do Pacto Colonial é justamente isso que eu falei. Então, o Pacto Colonial ele dificultava muito o comércio. Então, se você é uma pessoa rica que morava aqui no Brasil nesse período, imagine para você tinha que vender a mercadoria por um preço baixo para Portugal, sendo que tinha a Inglaterra que queria pagar 3 vezes mais. Era essa grande comparação que tinha que ser feita. Então, você como elite, você aceitaria isso? Não. Então, vamos lá. Quer dizer, você pode aceitar, né? Era Pombalina. A Era Pombalina é um momento marcado por Marquês do Pombal governando tanto Minas Gerais quanto o Brasil todo. Então, ele é o primeiro ministro do rei, rei José I, que vai nomear, aqui no Brasil. É basicamente como se fosse um rei aqui no Brasil. Não é bem um rei, mas tem figura administrativa igual.
Vamos lá, o nome de Marquês de Pombal, na verdade, é Sebastião José, um nome bem diferente, né? Mas ele recebe esse nome justamente pelas suas terras e por suas conquistas. E vai ser nomeado pelo rei, José I. Bom, ele vem para o Brasil, primeiro, para garantir mais recursos para Portugal e para controlar essa mineração que estava vindo. Por quê? O governo estava sofrendo muitos saques de ouro e muita gente estava minerando ilegalmente, ou seja, ela não pagava nenhum imposto para Portugal. Isso era horrível para Portugal. Pensa aí, eu sou Portugal, você está me roubando ouro, eu vou ficar sem ouro. E aí? Então, basicamente isso aí, gente. Século XVIII, mineração no Brasil, então se inicia no século XVIII, se inicia esse ciclo do ouro, então vai ter muita mineração. O Marquês do Pombal ele vai fazer um grande erro, justamente para controlar essa mineração. Ele muda a capital do Brasil. Então, de 1700, cadê? Não coloquei. Mas 1763, se não for na instante eu corrijo, eu vou confirmar. Mas em 1763, o Marquês de Pombal ele muda a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Rio de Janeiro está colado ali com Minas Gerais. Então, você estando ali próximo, você consegue ter um maior controle sobre isso. Os soldados nacionais estarem ali próximos também ajudam isso. Só que qual é o grande problema? Minas Gerais ela não é um estado tão grande, muito pelo contrário, mas pense aí, um território que do nada 11 milhões de pessoas vão morar lá para minerar. Todo mundo queria achar ouro. Inclusive, Minas Gerais, nesse período aqui, você andava na rua, você encontrava ouro. Então, você observe, se era tão fácil assim conseguir ouro e enriquecer, lembrando que ouro nesse período era uma grande riqueza, você conseguir ouro, não é a mesma coisa que hoje. Hoje também é, mas não como era nesse ciclo aqui. Então, percebam, era importante a gente se mudar para Minas Gerais. Então, eu também ia querer ir. Então, várias pessoas migram de outros lugares, principalmente da Bahia, para ir tentar fazer fortuna lá em Minas Gerais. Outro problema é que Salvador ela era a grande produtora de açúcar. Então, e a elite que produzia açúcar agora? Se a gente só pode vender para Portugal, o que a gente vai fazer com esse açúcar? Se Portugal não quer comprar açúcar, Portugal quer ouro, e agora o que a gente faz? Então, esses são alguns problemas que vão levar à independência do Brasil, mesmo que indiretamente. Vocês vão entender isso melhor que eu estou falando daqui a pouco. Ele vai ampliar o controle de impostos e a produção, ou seja, ele muda de figura. Então não queremos mais açúcar, nós queremos agora ouro. Você que se vire para mudar. E eu vou aumentar os impostos em cima disso. Outra coisa que ele faz é botar a obrigatoriedade de ser pagado 100 arrobas de ouro por ano. Então era uma loucura. Se você tinha que dar seu jeito, você tinha que pagar esse imposto. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a exploração e extração de metais preciosos. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência. Continuando, pessoal, então essa crise nesse sistema colonial vai gerar várias insatisfações em vários estados brasileiros. É bom a gente lembrar que provavelmente vocês devem ter tido esse conhecimento de geografia, que o Brasil ele é uma escala de um continente. Ele deveria ser vários países
nesse formato brasileiro e, na verdade, a gente é um país continental. Então, observem, só o estado de São Paulo é maior do que Portugal, se eu não me engano. Então, percebam, Portugal dominava um território que é do tamanho de um continente. É algo um pouco absurdo e com certeza iria gerar insatisfação. Vamos lá, conjuração mineira ou inconfidência mineira. A palavra que a gente utiliza sim tem diferença. Conjuração é associação para fins em comum, ou seja, foi um grupo ali que se reuniu que tinha algum interesse comum. E inconfidência tem um significado de traição. Então percebam as grandes nuances da gente utilizar esses termos. Então, não é que um está certo e o outro está errado, são as perspectivas de quem fala. Então, foi traição da vista de quem? Da vista de Portugal. Então, depende muito de quem está falando esse discurso. Ela vai ocorrer em 1789 e, na verdade, ela não chega a ocorrer. Mas vamos lá. Motivos. Manutenção da escravidão. Por que precisa se manter a escravidão? Professor, a escravidão ela não foi simbolicamente abolida em 1888? Foi. Porém, gente, em 1761, Portugal ela já tinha abolido a escravidão tanto em Portugal quanto no continente asiático. Então percebam o perigo que era para a elite brasileira perder sua mão de obra. Então esse é o grande motivo da manutenção da escravidão e ser um motivo da conjuração ou inconfidência mineira. Que eles queriam manter sua mão de obra. Pensa aí, o escravo você paga ele uma vez e aí ele é obrigado a trabalhar para você até a morte. Então é muito complicado se abolir a escravidão na vista da elite, dos fazendeiros, dos produtores, porque eles perderiam mão de obra. Vamos lá, iluminismo e liberalismo. Lembra que eu falei que essa ideia de liberdade, os preceitos de crítica, a forte presença cristã, e não só cristã, do clero mundialmente, ela vai gerar vários conflitos e que iria se chegar à independência do Brasil? Então, nos outros vídeos e em outras aulas, eu já devo ter dito isso para vocês, para que ficasse aí uma dica. Então, uma crítica à igreja também começa a ser feita aqui. Lembra lá na Idade Média, a igreja toda poderosa, principalmente a igreja católica? Então, lá a gente já, desde lá do sétimo ano, desde a crise da Idade Média para passar para a Idade Moderna, a gente ouve falar nessa ruptura com a igreja. E isso está influenciando o mundo. Então, se um país tira o poder da igreja, todos os outros muito provavelmente vão querer para parar de pagar imposto. Então vamos lá, para onde? Crise do ouro. Só para não avançar. Liberalismo, gente. Então, por que era importante? Lembra do Pacto Colonial? O Brasil só comercializa com Portugal. Isso é ruim por quê? Então eu não tenho concorrência. Eu vendo o preço que Portugal quer. Um preço muito barato. Eu quero poder vender para a Inglaterra, para lucrar mais. Só que Portugal não deixa. Então a liberdade é disso aí. Crise do ouro. Muitos vão dever a coroa. Quase metade da população que foi em busca desse ouro não vai conseguir cumprir as 100 arrobas anuais. E era cobrado uma taxa altíssima. E eles não conseguiam pagar, e aí ficava devendo. E aí entrava ano, saía ano e continuava devendo. Isso era um dos motivos, acabar com essa cobrança. Novo governador, então, quando entra um novo governador com medidas muito mais extremas do que os anteriores, que vai ser o Visconde de Barbacena, eles vão chegar no seu estupim, vai ser a gota d'água. Um governo mais intenso, em que aumenta mais os impostos e que é mais rígido, cobra mais. O que então vai ser a sociedade mineradora? Como que elas vão sofrer com isso? Bom, primeiro que vai ter o esgotamento das minas, então essa obrigação de 100 arrobas anuais gera uma concorrência, uma procura muito grande pelo ouro e que vai, nesse período aqui, se esgotar. Se esgota-se os ouros. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Agora Portugal enlouquece, porque ela dependia. E agora, se não acha mais, e agora? O que a gente faz? Vamos lá, pacto colonial, então ainda tem esse pacto, ainda tem essa insatisfação de ter que vender só para Portugal. Combater os excessos do clero, então vamos lembrar, a Igreja Católica, Brasil principalmente, ela tem muito poder, ela pode cobrar impostos, ela tem uma influência muito grande. Então, acabar com esses excessos do clero, sobre essas cobranças de impostos, sobre, por exemplo, a liberdade e os privilégios do clero, da igreja. Garantir as 100 arrobas anuais, então eles precisavam garantir
isso. Era complicado, mas eles tinham que garantir para aqueles que fosse pago. Isso sobre a sociedade mineradora. A gente falou aqui em cima. Cadê? Foi anteriormente no vídeo, na estante, a gente falou sobre isso. Sobre as 100 arrobas anuais que eles precisavam garantir, que senão eles iriam ficar devendo. Então, eles precisavam garantir isso, que senão eles continuavam devendo. Isso a sociedade mineradora, quais eram as obrigações dela. E risco da derrama. A derrama era algo terrível, por quê? É uma cobrança violenta. Como assim, professor, uma cobrança violenta? O governo poderia simplesmente tomar tudo o que é seu. Tudo, inclusive sua vida. Então, era algo terrível. Então, quando se falava em uma ameaça de derrama, as pessoas se viravam ao máximo ou fugiam para que não precisassem pagar essa dívida. Porque o próprio governo iria tomar tudo e às vezes eles poderiam assassinar. Você estaria ali de acordo com a sua lei. Propostas que essa conjuração pretendia. Então, essa galera, ela queria o quê? Por que ela estava fazendo todo esse movimento? Vamos às propostas. Só para não esquecer, esse é um movimento de elite. Então, são pessoas ricas que estão fazendo esse movimento. É muito importante para a gente não confundir com a próxima que a gente vai ver. Propostas. Eles queriam manufaturas. A gente aprendeu em Revolução Industrial que manufaturas eram grandes armazéns com vários artesãos. Ok? E já se tinha uma divisão de trabalho. Então, observe. Manufaturas, grandes armazéns com vários artesãos dividindo o trabalho. Livre extração de diamantes, então eles queriam essa liberdade para se extrair o diamante e não se pagar, não se ter um limite, não se ter uma cobrança de imposto maior. Esse foi um movimento que envolveu indivíduos da elite de Minas Gerais, como proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares. O movimento estava descontente com a dominação portuguesa sobre a região, mas não era homogêneo em seu projeto. Boa parte dos seus líderes defendia uma república nas Minas Gerais independentes, inspirados pelo iluminismo francês. Não havia ideia de uma separação de todo o Brasil. Porém, alguns dos seus integrantes defendiam apenas a mudança da coroa, de Lisboa para o Brasil. Liberdade comercial, então eles queriam a negociação livre, não queriam só negociar com Portugal, eles queriam negociar com a Inglaterra, com a Espanha, com um país que quisesse comprar pelo melhor preço, e uma criação de uma universidade em Minas Gerais. Ok, aí vocês pensam, Portugal, ela dependia de ouro, e de onde estava vindo ouro, principalmente nesse período? De Minas Gerais. Então, ela iria aceitar que Minas Gerais se tornasse um país e que vendesse para quem ela quisesse, que ela tivesse essa liberdade? Portugal iria aceitar? Com certeza não. Portugal estava em uma crise. Portugal, ela não tinha outros recursos. Ela vivia da economia brasileira. Então, como que ela iria aceitar isso? Pressão da coroa. Então, observem, a coroa ela não vai aceitar essa mini revolta, essa revolta da elite mineira, e ela vai reprimir eles. De que forma? Primeiro que ela vai instituir os autos de devassa. O que é os autos de devassa? Os autos de devassa é uma investigação a respeito de quem é que estava fazendo toda essa movimentação. Por quê? Se você derruba o líder, é muito mais fácil desarticular aquele movimento. Delação de Silvério. Então, Silvério, ele é uma figura muito importante porque ele vai simplesmente entregar todo mundo. Ele é aquele seu amigo dedo duro que ele chega e fala, ó, fulano tá falando ali coisa dizendo que vai lhe derrubar. E aí, se Portugal já sabe, é muito mais fácil ela desarticular, destruir esse movimento. O que vai acontecer? Delação, eu te dou alguma coisa, você me dá o que eu preciso, em troca dessa informação. Então, Silvério, ele ganha aí muita coisa, inclusive sua vida. Vai ser, então, implantado o crime de lesa majestade, que é um crime de traição. Então, você traiu a coroa portuguesa, isso é um crime que gera a pena de morte. Entretanto, de acordo com a delação, as elites mais fortes elas conseguiram um simples exílio, ou seja, tiveram que ser obrigados a irem embora do Brasil, tiveram que se refugiar na África, ok? Só que tem um problema, apenas uma pessoa ela vai ser culpada de tudo e ela vai ser condenada à morte, enforcada, esquartejada e exposta em toda Minas Gerais. Quem vai ser essa pessoa? Tiradentes. Ou seu nome verdadeiro, Joaquim José da Silva Xavier. Ele vai ser o único condenado. Vão enforcar ele e esquartejam ele. Após a sua morte, ainda acham um pouco, esquartejam ele e expõem por toda a cidade. Aí você deve estar se perguntando, professor, para que tudo isso? Não era basicamente dar um tiro, dar uma facada? Gente, pensem aí, você é o governo.
as pessoas começaram a te desrespeitar, a querer tirar você. Se você tem o poder de enforcar uma pessoa, esquartejar cada parte do corpo dela, esbagaçar ela e botar exposto na cidade, isso gera medo, isso demonstra poder. Ou seja, quem queria ser o próximo? Ninguém queria ser o próximo. E lembrando, Tiradentes era uma parte da elite, então ele tinha dinheiro, ele não era qualquer coisa. Então se fizeram isso com a elite, imagine o que iria fazer com os pobres coitados. Basicamente isso. A gente encerra nossa aula hoje sobre conjuração mineira, gente. Na próxima aula a gente vai falar sobre conjuração baiana. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.